nos interessa sem mais demora, que diz assim a palavra do Senhor, em Jeremias 33, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, aí a gente vai dar uma puladinha para o versículo 6 ao 9, mas vamos primeiro lendo assim a palavra do Senhor. O tema para esta noite, da festividade aqui, do culto das irmãs, é clama a mim coisas grandes e firmes. Vira para o teu irmão do lado, num só coral, dizendo assim: clama a mim. Não, o mistério é esse, o mistério da revelação. Clama a mim coisas grandes e firmes. Vai, num só coral. Clama a mim coisas grandes e firmes. Então vamos ler a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segundo estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz isto, que forma isto, para estabelecer o seu nome, e é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. No versículo 6 em diante: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e os purificarei de todas as suas maldades, como pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim, e esta cidade me servirá de nome, e de alegria, de louvor e de glória, e entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, expansar-se-ão e perturbar-se-ão por causa do bem, o porquê e por causa da paz que eu lhe dou. O versículo, glórias a Deus, o versículo que nós vamos repetir aqui é o versículo 3 da festividade aqui do grupo das irmãs, que é: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui nessa noite, Senhor, repreenda todo mal, toma cada um que está aqui nas tuas mãos. Nessa hora a tua palavra vai ser ministrada, porque a tua palavra alimenta a nossa alma. A única coisa que pode alimentar a nossa alma é a tua santa palavra, para nos advertir, para nos alertar e nos colocar no caminho de luz e no caminho para os céus. É isso que eu te peço, Senhor, abençoando cada um que está aqui com as ricas bênçãos dos altos céus. Abençoa 10 vezes mais pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Isso que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos à palavra do Senhor. A Bíblia diz acerca da vida e do ministério de Jeremias. Jeremias foi chamado novo para um propósito, para assim pregar o evangelho da verdade, para assim anunciar as boas novas. A Bíblia nos diz que quando Deus assim foi fazer a visitação a Jeremias, ele estava dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu sou uma criança, Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus imediatamente repreendeu Jeremias, dizendo assim para ele: não diga que és uma criança, Jeremias, abre então somente a tua boca que eu vou encher, abre então somente a tua boca, e porém os teus lábios a minha palavra, e muitos verão e contemplarão a minha glória da tua vida, e clamarão coisas grandes e firmes, e eu responderei. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que o ministério e a vida de Jeremias foi tremendamente tremendo. Por que tremendamente tremendo? Vamos primeiramente esmiuçar para chegarmos a ter coisas grandes e firmes. Primeiramente, no primeiro versículo diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, e ele ainda estava encerrado no pátio da guarda, dizendo: aleluia, glória a Deus. Primeiramente, foi a palavra do Senhor a Jeremias. E quando a palavra de Deus vai até um homem ou a uma mulher, primeiramente é para advertir, segundo é para alertar, terceiro é para edificar, que quarto é para
versículo 2 diz: assim diz o Senhor, que faz isto, ó Senhor, que forma isto para estabelecer o seu nome, é Senhor. Glória a Deus. O homem querendo ou não querendo, Deus vai estabelecer o nome dele. Deus vai estabelecer o nome dele através da vida de Jesus Cristo, aonde todos anunciarão, aonde todos verão que através do nome do sangue de Jesus as coisas acontecem. Através do nome do sangue de Jesus, os milagres faz as coisas acontecerem. Aqui está dizendo: estabelecerei o meu nome. O nome de Deus tem que ser estabelecido. Às vezes você olha assim: como que o meu familiar vai se converter? Como que o meu familiar vai chegar até Jesus Cristo? É você estabelecendo o nome de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar a vitória e nos dar a vida eterna, para que nós assim venhamos a morar eternamente do lado de Deus. Nós não viemos em vão para este mundo, nós viemos para um propósito, para estabelecer o nome do Senhor, clamando coisas grandes e firmes que vai nos estruturar e mostrar a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estabelecendo o nome do Senhor. Quando estabelecemos assim o nome do Senhor, Deus opera, Deus faz maravilha, converte almas e traz para este lugar. Mas no versículo 3 nos diz assim: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes nós andamos, não sabemos de nada. E como vamos saber? Buscando ao Senhor, clamando Ele, clamando ao único Deus que pode dar vitória, ao único Deus que opera a maravilha, ao único Deus que está conosco até o dia da nossa partida desta vida para outra. Mas no versículo 6, que diz assim: após você clamar, Ele vai te responder o que você não sabe. Porque no versículo 6 diz assim: e eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Está doente? Estás enfermo? Ele vai fazer vir sobre você o que você não sabe: a cura e a saúde da tua vida, a cura e a saúde dos teus familiares, a cura e a saúde daqueles que acreditarem, clamando coisas grandes e firmes, para que Deus, assim o seu nome, possa ser glorificado na terra. Aleluia, glórias a Deus. E mais o seguinte diz assim a palavra: eu os sararei e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Ele vai manifestar abundância de paz e de verdade. Abundância de paz e de verdade. Mas a palavra do Senhor continua nos dizendo assim: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Ainda que tenha caído, ainda que tenha naufragado na fé, Deus vai te resgatar do cativeiro. Deus vai edificar a tua vida e vai colocar como no princípio, e tem mais, 2 vezes mais, porque a glória do Senhor será maior do que a primeira. Eles vêm contemplando que Deus operou em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Muitos podem até falar assim, dizendo: aquele ali já era, aquela dali acabou, o único meio para aquela vida é só morte. Mas eu digo para você uma palavra profética: enquanto a vida há esperança de salvação, enquanto a vida ainda há solução, porque enquanto estivermos em vida, Deus pode operar, Deus pode salvar e operar os milagres dele em nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Ele vai operar, não se preocupe. E o versículo 8 diz: eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. A pior coisa na vida do homem e da mulher é quando peca
contra o Criador e acha que Ele não está vendo, e acha que Ele não está enxergando. A Bíblia diz que tudo Ele vê, e que tudo Ele contempla, que até o que está sendo feito às escondidas, Ele revelará. Ele revelará. A Bíblia diz que após Jeremias recebeu o ministério de profeta, recebeu o ministério de pregador, a ordenança de Deus para a vida dele era assim: vai e pregue às nações, vai e pregue a todos aqueles que estão andando no seu caminho errado. A Bíblia diz que o povo de Deus, eles tinham pecado contra o Senhor e tinham ido adorar deuses estranhos, e Deus estava de toda maneira trabalhando de diversos jeitos para que o povo viesse a se arrepender. E Jeremias grandemente foi muito pesado para ele o seu ministério, porque pregar para um povo que não quer mais nada com Deus é muito difícil. O povo pecou, se esqueceu do Senhor, e Deus permitiu que muitos males acontecessem em sua vida e na vida de sua família, porque não quiseram se voltar para o Criador. Ainda há tempo, enquanto a vida, há esperança de salvação. Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Clama coisas grandes e firmes, que Ele vai te abençoar. Aleluia, glórias a Deus. A palavra aqui diz, dentro do tema da campanha das irmãs, que é coisas grandes e firmes. Por causa de que Deus falou coisas grandes e depois Ele confirmou firmes? Que ainda que pensa coisas grandes, pensa algo que vai te firmar, algo que vai te estruturar, que vai te colocar mais e mais dentro da casa do Senhor. Às vezes você pede um dia, pede outro, e a vitória não vem. Às vezes você continua clamando, e por causa de que ainda não aconteceu? Deus sabe por causa de quê? Deus sabe por causa de quem Ele ainda não te deu. Porque às vezes muitos vêm para a igreja esperando só a oportunidade para receber a vitória e depois ir embora para o mundo. E Deus sabe o tempo certo. Primeiramente Ele vai te estruturar, Ele vai te firmar, e aí depois que Ele te firmar e te estruturar, Ele vai te dar coisas grandes e firmes que você não sabe. Glória a Deus, aleluia. Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele nos conhece por fora. Por fora a gente pode mostrar uma coisa. Eu posso te mostrar uma coisa, você pode mostrar uma coisa, mas Deus conhece por dentro. Ele sabe quando o homem e a mulher estão convertidos verdadeiramente. Ele sabe como o homem e a mulher vai ficar com Ele até o fim. Ele sabe. E às vezes você pede hoje, pede amanhã, pede hoje, pede amanhã e nada acontece. Deus sabe o tempo certo para te abençoar. Deus sabe o tempo certo para chegar à tua vitória. Aqui está dizendo: eu os purificarei de toda a sua maldade. Olhando a Bíblia dentro, que tivemos meditando no livro de Jeremias, desde o início até o final, grande foi o preço para Jeremias se levantar como pregador naqueles tempos. O negócio foi estreito, porque o povo se desviou mesmo. Todos pecaram contra o Senhor e estava estreito para Jeremias. Vira assim para o teu irmão: ainda que esteja estreito para você, quando colocares na tua vida no altar, Deus vai te dar vitória.